Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira aqui de reunião com nossas crianças e irmãos. Hoje nós vamos ter a nossa reunião de estudo. Então, para as crianças que estão lá no grupo, hoje eu coloquei um arquivozinho lá. Eu não sei se vocês já sabem qual que vai ser o tema de hoje, o que que esse tema tem a ver um com o outro. Será que alguém se arrisca aí a dizer o que que a gente vai aprender e relembrar da palavra de Deus? João Miguel, Ana Júlia, que está lá. Tá todo mundo tímido hoje, hein, Welton? Soltaram muita bomba, viu? Enfim, eu vou colocar a imagenzinha que eu coloquei lá no grupo hoje. Vou mostrar para vocês aqui, para ver o que que vocês acham. Estão conseguindo ver aí? Alguém sabe que imagem, que está querendo dizer essa imagem aí? Eu não sei se é de João Batista, mas só que ali atrás parece uma arca. Ou quem Eu sabe? acho que é da arca de Noé. Alguém já falou que parece esse Arca de Noé. O Ludmilla ficou meio entre João Batista e Arca de Noé. Bora ver. Quem mais? Arca de Noé. João Miguel falou Arca de Noé. Estezinha falou o quê? Ele vai fazer a arca. Certo. Parece mesmo a Arca de Noé. Então, crianças, para quem falou da Arca de Noé, então acertou. Mas o que que a gente vai conversar um pouco hoje a respeito da passagem que fala da Arca de Noé? A gente já viu aqui em outras reuniões que teve um tempo, né, em que Deus tinha criado todas as coisas e no coração dos seres humanos só passava coisas do mal. Toda a imaginação de coisas perversas estava no coração do homem. Então Deus pesou seu coração, e então Deus disse que ele iria destruir toda a vida na terra. Porém, Deus escolheu Noé, para que Noé fosse salvo. E além de Noé, seus 3 filhos, as esposas de seus filhos e sua esposa. E aí, o que que aconteceu? Deus falou para Noé que iria vir o dilúvio, só que tinha um meio de escapar. Quem é que sabe qual era o meio de escapar do dilúvio? Ninguém sabe qual era o meio de escapar do dilúvio? Não. Oi? Vamos botar a cachola para funcionar. Vamos pensar como seria a forma de escapar do dilúvio, de não morrer afogado. Entrar na arca. Exatamente. A única forma de escapar do dilúvio era entrar na arca. Só que o que que acontecia, crianças? Não chovia. Nunca tinha chovido na terra. E aí, a palavra de Deus conta para a gente, não ali em Gênesis, mas em um outro livro da Bíblia, conta para a gente que Noé era um pregoeiro da justiça. Noé, ele começou a falar para as pessoas que o dilúvio viria. E aí, essas pessoas começaram a fazer o quê? Rir de Noé. Eu não sei se dá para vocês verem,
Mas tem, por exemplo, aqui uma mulher apontando e com a cara de riso aqui, ó, ela está rindo da representação de Noé ali. Ele está falando para as pessoas, ó, Deus vai destruir a terra, vai destruir toda a vida, vai vir um dilúvio, vai pegar todo mundo. A única forma de vocês se salvarem é se arrependerem, crerem em Deus e entrar na arca. Só que as pessoas começaram a duvidar de Noé, a rir dele. Ninguém estava nem aí para Deus. E aí, vou descer mais um pouquinho aqui para vocês verem a próxima imagem, que também tem a ver. Aqui, ó. Noé começou a construir a arca, estava ali focado em tudo que Deus estava falando para ele fazer, porque Deus chamou ele ouviu esse chamado, se prontificou a fazer aquilo que Deus queria. Enquanto isso, as pessoas ao seu redor começavam a rir dele, duvidar dele. Elas continuaram com suas vidas, casando-se, dando-se em casamento, comprando, comendo, bebendo, não estava nem aí. Mas aí, crianças, é o ponto. Quando Deus ele avisa para nós que algo vai acontecer, que vai ter um juízo, que vai ter consequências, nós devemos ouvir. E aí, a consequência de não ouvir aquilo que Deus falou por meio de Noé, que era o pregoeiro da justiça, aconteceu isso aqui. A terra foi totalmente inundada pelas águas do dilúvio e só se salvaram aquelas pessoas que estavam ali na arca, né? Noé, seus 3 filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos. Então, Deus ele precisava julgar o mal que estava na terra, e a forma que Deus usou para julgar a terra foi dessa forma aqui. E somente essas 8 pessoas se salvaram. Não é isso, Elton? Isso aí. E é interessante a gente pensar, crianças, que isso se repete hoje, né? Então, Noé, como é que falou, e aparece em outro versículo da Bíblia, chamado de pregoeiro, ou pessoa que falava de um juízo que iria acontecer, pregoeiro da justiça. Olha aí, vamos ler isso aqui para a gente... Opa, perdão. Olha só, o 2 Pedro 2,5 vai falar assim, ó. E não perdoou ao mundo antigo, que é esse aí que a gente está vendo na imagem, né? Do tempo ali no início de tudo. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então Noé, por 120 anos, Noé avisava de um juízo que iria cair. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui. Gênesis 3, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, dali a 120 anos, Deus destruiria toda a terra, poupando somente essa família aí, Noé, seus filhos, sua esposa e sua nora, as noras, né? As mulheres dos filhos de Noé. Então, para nós, representa um tempo em que nós, cristãos, em alguma medida, avisamos para um mundo ímpio que vai ser derramado um juízo sobre este mundo ímpio. Então, quando a gente fala, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Quando a gente fala do Senhor Jesus para um coleguinha de escola, para qualquer pessoa, a gente está, assim como Noé fez por 120 anos, avisando que Deus iria destruir aquele mundo, mas havia, como a gente falou no início, uma oportunidade de se salvar desse juízo. Para eles, era a arca, entrando na arca ali, uma figura
do Senhor para hoje é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Salvo de quê? Salvo de uma condenação eterna. Então, lembra assim, pensa assim, né? No mundo que tinha milhões de pessoas naquele tempo, somente 8 pessoas deram ouvido ao que Noé estava falando. Noé, seus filhos, sua esposa e as mulheres dos seus filhos. E assim hoje, o mundo ouve o evangelho todos os dias praticamente. Ouve de um juízo que irá cair sobre esse mundo e acontece, volta lá em Pedro, acontece o que está escrito aqui em Pedro. Acham que é mentira. Vocês estão falando bobagem? Essa conversa aí, desde que eu sou criança, eu ouço isso aí, nunca aconteceu nada. Vou voltar um pouquinho para cima, Eric. Olha só o que Deus acha, o que Deus fala sobre o que o homem pensa sobre essas coisas que eles ouvem. Fala assim, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui o é simples. Ele fala assim. Só um minuto, deixa eu achar aqui. É esse daí, o 4. Bom, vamos ler o 3, né? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências ou desejos, né? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ou os antepassados, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Mas vamos ficar com esse daqui, que eles voluntariamente ou de vontade própria ignoram, né? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Então, quando a gente fala do Senhor, fala que vai haver um arrebatamento, que vai levar, o Senhor vai levar todos os que creram nele, e todos os que não creram vão ficar aqui para serem condenados, né? Serão julgados e condenados. Os que ouviram o evangelho e rejeitaram, eles dizem isso aí, mas a gente já toda a vida ouviu falar disso, nada acontece, isso é mentira, nunca. Isso não vai acontecer, vocês estão ficando doidos, vocês estão lendo a Bíblia demais. Isso é bobagem. Mas como o Eric falou, quando Deus fala, ele vai cumprir. Passe o tempo que passar, a hora vai chegar. E quem rejeitou aqui neste mundo esse aviso, né, para nós agora, pensando aqui para nós, em crer no Senhor Jesus Cristo para que fossem salvos, eles, digamos, como os que morreram no juízo aí do dilúvio, todos foram condenados porque não estavam protegidos na arca. Os de hoje também, todos serão condenados que rejeitaram, porque não estavam protegidos pelo Senhor, vamos falar assim, né? Não estavam guardados em Cristo pela fé para serem salvos. Então, um aviso era muito sério para eles, eles ignoraram, e hoje o aviso continua sendo da mesma forma sério para todos que ouvem. Creia no Senhor Jesus Cristo para serem salvos. Então, continua aí, né, a paciência de Deus. Ali houve um tempo de
vamos dizer assim, em que Deus esperou que eles acreditassem no que Noé estava falando e entrassem na arca. Eles não creram. Hoje está havendo um tempo também que Deus está esperando que eles creiam no Senhor Jesus Cristo para serem salvos. E muitos estão dizendo não quero. Então, como chegou a hora de derramar o dilúvio, aí nesse tempo, chegou a hora que Deus falou assim, vai começar. E começou, vai chegar a hora também que o Senhor Jesus vai descer do céu, tirar aqueles que creram, levar para, digamos assim, o céu, para proteger do juízo que vai cair aqui na terra. Nós vamos ser guardados, né? Antes do juízo que vai cair, todos nós que cremos. E aí vai começar agora um juízo sobre este mundo terrível, muito maior do que foi o dilúvio. Muito maior que foi o dilúvio. A própria Bíblia fala, né? Como nunca houve e nunca haverá sobre toda a terra esse juízo. É isso aí, crianças. E agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Já que na época do dilúvio, a única forma de se salvar era se arrependendo, né? Crendo ali em Deus e entrando na arca, qual que é a forma hoje que nós temos, né? Nós não, que nós já somos salvos, né? Qual é a forma com que as pessoas podem escapar desse juízo? Alguém sabe? Crendo em Jesus. Ana Ju diz que é crer no Senhor Jesus. Quem mais acha que é isso? Eu também acho isso. Ludmila. E João? Você acha o quê, João? Eu também acho. Tezinha também concorda. Mas é isso. Hoje a única forma do homem se livrar do juízo é ele crendo no Senhor Jesus, para que ele seja salvo. E aí, o que vai acontecer? Ele vai estar salvo pelo Senhor Jesus e vai estar livre dessa ira vindoura, que pode começar a qualquer minuto, porque o Senhor Jesus, vindo nos buscar, é o gatilho, crianças, para todas essas coisas que Deus falou se cumprirem. No momento em que o Senhor Jesus, como o Elton falou, descer dos céus e nos levar para estar com Ele, aí quem ficar aqui na terra, ai, 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 viu? Vai ser muito difícil para eles. Enquanto isso, nós vamos estar com o nosso Salvador. Vocês têm alguma pergunta a respeito? E não sei se vocês conseguiram perceber aí, pelo que eu comecei a falar, o Elton também falou, que a palavra de Deus, ela sempre vai ter uma relação. Deus falando de uma coisa no Antigo Testamento e revelando outra no Novo Testamento. Como a gente já até comentou na última reunião, o Antigo Testamento, ele tinha várias figuras, várias coisas que falavam e remetem a respeito do Senhor Jesus. E a própria arca, ela é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Então, como é que foi que Noé conseguiu passar pelo juízo do dilúvio? Entrando na arca, né? E aí, como é que nós vamos fugir desse juízo que vai vir? Estando no Senhor Jesus. A arca é uma figura do Senhor Jesus, certo? Então, continuando, a gente está aqui no Gênesis, a gente falou agora um pouco da história de Noé. Depois aqui da história de Noé, a gente vai partir para uma outra história. E a gente vai entender um pouco agora sobre desobediência. Vocês sabem o que é desobediência? Eu sei. Fala aí para nós, João, o que você entende de desobediência? Desobediência é quando a gente desobedece a pessoa. Tipo, a pessoa
mandar a gente fazer uma coisa, só que a gente não querer fazer, a gente não fazer aquilo. Ou não aceitar o que ela tá falando. Falar, só que não aceitar, dizer, não vou fazer aquilo. É isso aí, João. Bem explicado. Então, agora a gente vai ver aqui um caso de desobediência. Depois que Noé saiu da arca, crianças, Deus fez o quê? Uma aliança com Noé e sua família. E ele falou para que eles crescessem, se multiplicassem, se espalhassem pela terra. Mas aí, a descendência ali de Noé, dos filhos de Noé, eles fizeram o contrário. Sabe o que eles fizeram? Percebam, Deus falou o quê? Para eles se espalharem pela terra, povoar a terra. Aí o que eles acharam de fazer? Eles construíram uma cidade e falaram que eles iriam construir uma torre, fazer um nome para que eles não fossem espalhados pela terra. Então, olha só que coisa mais coisa mais contrária. Deus fala, encham a terra. E aí o homem fala o quê? Eu vou ficar num canto só. Eu não quero me espalhar pela terra. Isso é ou não é uma desobediência? É uma desobediência. É. E aí, quando a gente desobedece ao Senhor, ao que o Senhor fala, vem consequências. A gente acabou de ver o que aconteceu no dilúvio. Deus anunciou que o dilúvio ia acontecer, os homens preferiram ficar, seguindo a sua vida, não quiseram escutar o Senhor, e aí o que aconteceu? A maioria deles ali, salvando 8 pessoas que estavam na arca, o resto morreu tudo, porque não escutou o que Deus falou. Aqui, Deus olhou para isso que os homens estavam fazendo, e aí o que Deus fez? Deus falou, eu vou descer e vou ver o que eles estão fazendo. E aí, aconteceu uma coisa, quando o Senhor desceu. Vocês conseguem prestar atenção nessa imagem e entender o que foi que aconteceu quando o Senhor veio ver eles aqui na Terra? Eu acho que a torre caiu. Deus confundiu a língua deles. Deus confundiu a língua deles mesmo. E aí, quem mais acha que foi a torre que caiu ou confundiu a língua? O que vocês acham, hein? Pois é, crianças. Então, quando o Senhor veio, ele veio ver o que os homens estavam fazendo, na verdade, Deus viu que se os homens continuassem do jeito que estavam ali, que eles iam fazer outras coisas. E aí o que o Senhor fez? O Senhor deu um castigo, um juízo para eles. Deus confundiu a língua de todos. Eles não conseguiam mais se entender. E aí eles fizeram o quê? Se espalharam pela terra. Então, olha para vocês verem como é que são as coisas. Deus, com todo o amor, fazendo aliança ali com o homem, depois que sai da arca, com Noé, fala para eles povoarem a terra. Deus falou numa boa com eles. Só que aí o homem teima em não escutar o que o Senhor fala. E aí o que acontece? Deus vai lá, disciplina, e aí o homem é o quê? Obrigado a fazer a vontade de Deus, porque ele é o nosso Criador, ele é o nosso Deus. Ele é que comanda as coisas e nós nos submetemos a ele e não o contrário. E aí o que aconteceu com a humanidade? A humanidade teve que se espalhar pela terra. Por isso que nós temos muitas línguas hoje. E eu arrisco a dizer para vocês, crianças, que muito também da confusão que existe entre os seres humanos, brigas por território e tudo mais, também tem a ver com isso aí. Por quê? Porque os homens não conseguem se entender. Mas aí a gente vai ver algo que aconteceu no Novo Testamento. Aí tio Elton vai poder explicar para vocês melhor. E aí a gente vai ver qual que é a relação entre isso que aconteceu, que foi um chamado que Deus falou para eles se espalharem pela terra, eles desobedeceram, aí Deus foi lá e executou o juízo. Só que aí depois, no Novo Testamento,
também aconteceu uma coisa. Deus também falou para eles ficarem no lugar. Na verdade, o Senhor Jesus falaram para eles ficarem no lugar. E quando a gente obedece o que o Senhor Jesus pede para nós fazermos, algo maravilhoso acontece. Eu vou colocar a próxima imagem, vou deixar com o tio Elton aí para falar para vocês. Posso falar? Pode, Pode João. falar, João, depois eu falo, pode ficar à vontade. Então, desobedecer a Deus é tipo desobedecer aos pais, só que bem pior. As consequências não são que nem de um pai, ficar de castigo ou apanhar assim. As consequências é, é uma coisa bem pior, a pessoa pode morrer, e assim. E assim que também. E nessa coisa que acabou de falar, foi assim que criou esses países e essas línguas. Foi isso que eu queria falar. Maravilha, João. É isso aí mesmo. Exatamente isso aí que você falou. Só que eu vou falar assim, Eric, eu não vou conseguir explicar melhor que você não, porque eu já ouvi você explicando e aprendi mais do que eu já sabia. Então, vou voltar de novo a bola para você, que aí eu vou aprender mais um pouco. Eu vou falar para vocês, crianças, esse tio Elton tá esperto demais, viu? Não, é sério, pode ir. Eu vou estar aqui sentado aprendendo com todo mundo aí, com todo mundo, como todo mundo aí. Vamos lá. Então, crianças, vamos lá. Novo Testamento agora. O Senhor Jesus estava aqui, ele tinha seus apóstolos, pessoas que ele chamou para andar com ele, certo? O Senhor Jesus veio aqui, veio anunciar quem ele era, só que aí o seu povo, o povo de Israel, rejeitou o Senhor Jesus. A consequência disso, aconteceu que o Senhor Jesus foi crucificado. Os judeus ali condenaram, né, o Senhor Jesus a morrer ali na cruz. Só que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, levou os pecados de todos aqueles que creem nele, ficou na morte 3 dias, só que ele ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje ele está na glória. Só que o Senhor Jesus, ele falou uma coisa para os seus discípulos antes de ele partir. Ele falou que ele iria enviar alguém para cá para a terra, um consolador. Ele não ia deixar os seus discípulos desamparados. E aí o Senhor Jesus pediu para que eles ficassem aonde? Que eles ficassem lá em Jerusalém. E o que os discípulos, os apóstolos estavam fazendo? Eles estavam orando e aguardando pela promessa que o Senhor Jesus tinha feito. E aí, no livro de Atos, no capítulo 2, a gente vê que o Espírito Santo, ele desce. Ele desce e vem habitar coletivamente na igreja, né? Ele, ali a fundação da igreja naquele dia, e ele também vem habitar individualmente em cada um que crê no Senhor Jesus. Mas aí, crianças, olha só, eles obedeceram aquilo que o Senhor pediu, e algo maravilhoso aconteceu. A gente acabou de ver que o homem desobedeceu a Deus, e Deus foi lá, fez um juízo contra os homens e confundiu a língua de todos. Os homens passaram a não se entender mais. Mas aí, algo inusitado aconteceu. Vocês conseguem ver por essa imagem que o que foi que aconteceu no dia que o Espírito Santo veio habitar aqui na Terra? Repete uma pergunta aí, irmão. No dia que o Espírito Santo veio habitar aqui na Terra, aconteceu algo maravilhoso. Além, claro, né, do Espírito Santo vir habitar, né, que é algo, assim, um privilégio, o Espírito Santo vir habitar em todo aquele que crê no Senhor Jesus, só que algo aconteceu nesse dia também. Aí tem essa imagem aí, vocês conseguem ver mais ou menos o que está acontecendo aí? Tem várias pessoas. Foi que muitos começaram a falar em línguas. Acho que, tipo assim, tinha gente que falava outra língua e outros, tipo, não conseguiam interpretar, eu acho, se não me engano. Aí acabou que uns começaram a falar em línguas que outros conseguiam interpretar aquilo que estava dizendo. Que acho que era quando estava falando sobre a palavra do Senhor. Não sei se estou certa. É isso aí, Ludmila.
Foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Espírito Santo veio habitar em cada crente, naquele dia ali, ele deu um dom para os homens, né? Foi uma manifestação, na verdade, para que os homens falassem outras línguas. Então, por exemplo, eles eram hebreus, os que estavam ali, né, que foram batizados no Espírito Santo, e eles só falavam hebraico. Só que ali existiam pessoas de várias nações. Então, tinha pessoas que. Vamos só dar um exemplo, porque não era bem as línguas que tinham naquela época, mas só para vocês entenderem. Tinha gente que falava inglês, tinha gente que falava português, espanhol, chinês, mandarim e por aí vai. E aí, essas pessoas estavam ali, elas conheciam um pouco do hebraico, só que elas não conseguiam falar na sua língua materna para quem falava hebraico, porque eles não iam entender nada. Só que aí, o que aconteceu? Esses discípulos que receberam o Espírito Santo começaram a falar na língua materna daquelas pessoas. Então, por exemplo, um discípulo do Senhor começou a falar do Evangelho, falar de Cristo em inglês. Aí o cara que falava inglês falou assim: oxe, como é que aquele cara que é israelita está falando inglês? Como é que ele está falando? E eu estou entendendo o que ele está falando. E aí, crianças, é que está a maravilha. Deus abriu a porta para que os homens começassem a se entender e que a mensagem do evangelho fosse difundida para todo mundo. Então, a partir daí, os homens começaram a não ter mais essa barreira, porque o evangelho foi falado para aqueles que tinham línguas diferentes, e esses começaram a levar, provavelmente, a mensagem para outros que também falavam a sua língua. Então, o evangelho ele não ia estar só limitado a quem falava hebraico. Pelo contrário, quem falava grego iria escutar a mensagem ali da cruz, que o Senhor Jesus tinha morrido pelos pecados dele, que ele tinha ressuscitado. Quem falava a língua ali dos moabitas, que estavam ali, pessoas dessa região, os sírios, eles iam escutar a mensagem, e aí, o que ia acontecer? O Espírito Santo iria convencê-los, e aí eles iriam crer no Senhor Jesus, porque, como a palavra diz, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Aí eu vou ficar por aqui, vou deixar o tio Elton dar mais uma ajudinha aí. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar. Alguma criança quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Eu entendi tudo. Também. Ali, como o Eric falou, então, foi vamos falar assim, foi um falar em língua reverso. Ao contrário, lá foi um juízo para confundir. Aqui foi uma bênção para unir. Por causa, como o Eric falou, havia obediência. Então, apesar de ter gente ali embaixo de vários lugares do mundo, como fala Atos, versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Vou ler o 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, as pessoas que estavam ali embaixo falando, né? Como é que isso está acontecendo? Se a gente é, por exemplo, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, isso tudo eram, vamos falar assim, países, né? Lugares que existiam lá ali naquela época. A Frígia, a Panfilha, Egito a gente conhece até hoje, partes da Líbia a gente conhece, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Ali existiam uns ali que estavam zombando, né? Achando que eles estavam bêbados.
mas era uma manifestação do Espírito ali, como o Eric falou, uma bênção, para que todos pudessem ouvir em suas próprias línguas, entender em suas próprias línguas sobre as grandezas de Deus. Então lá na Torre de Babel era para confundir eles, para que eles não continuassem o intento deles de permanecer ali naquele lugar e também construir aquela torre para que seus nomes continuassem célebres, né? Porque Deus ele não gosta que o homem queira, digamos assim, um lugar além do que ele tem, que é criatura de Deus. O homem, às vezes, ele quer tomar o lugar de Deus. Acha que pode fazer e acontecer. Mas há um só Deus, né? E o homem tem que se pôr no seu lugar. É criatura, sujeito a obedecer a Deus. Então aí Deus entra com juízo, porque eles queriam construir essa torre aí e permanecer juntos, desobedecendo o que Deus tinha dito, que era para se espalhar. E aí veio o juiz e confundiram eles. Cá, onde a gente leu, ali na manifestação em Atos 2, a gente vê que é para a união deles, né? Todos ouvissem das grandezas de Deus, crescem e, olha só como estamos hoje, agora unidos em um só corpo. Apesar de a gente ter permitido divisões, né, entre cristãos, porque a gente sempre desobedece a palavra de Deus. Opa, sempre é assim, infelizmente. É tudo que Deus coloca em nossas mãos para guardar, a gente não consegue e acaba desobedecendo em alguma medida. Então, apesar de estarmos aí divididos em muitos nomes e denominações, mas somos uma só família. Todos que creem no Senhor Jesus Cristo estamos unidos, né? É um só corpo, uma só família de Deus, todos irmãos em Cristo, todos os que creem. Isso aí. E aí, crianças? Deu para entender tudo certinho? Tem alguma dúvida? Eu não tenho dúvida. Então, que ótimo. Então, crianças, hoje esse foi o nosso estudo, certo? Na nossa próxima reunião de estudo, a gente vai continuar ali pelo Gênesis, aí a gente vai ver qual vai ser a próxima história, e aí a gente vai continuar falando do que tem lá no Gênesis e o que isso tem a ver com o Senhor Jesus, tá certo? Pode falar, Fernando. Irmão, eu gostaria que o irmão ou o irmão Welton pudesse falar, e nos dias de hoje, como é que se aplica esse negócio de línguas? Porque às vezes as crianças podem passar na frente de alguma instituição religiosa e ver as pessoas, eu posso dizer até fingindo que estão falando em línguas, mas é apenas coisa da imaginação dela. Como é que se aplica hoje? Aquelas línguas que eram faladas, por que estavam sendo faladas? E hoje, como é que a gente deve lidar com isso? Bem lembrado. Aí o que o irmão Fernando trouxe aqui para a gente. Então, naquela época em que tinha começado ali a igreja, existiam muitos judeus, né? Muitos ali que tinham recebido os oráculos de Deus, né? Só que eles fizeram o quê? Eles rejeitaram o Senhor. E uma característica dos judeus que a palavra de Deus ensina para a gente é que eles acreditam muito em sinais. Então, o Espírito Santo utilizava a manifestação, né, das línguas para poder provar para eles que aquilo era de Deus. Então, veja que quando tinha judeus ali, a manifestação de línguas ela acontecia. Mais para frente, a gente pode até voltar, né, em algumas passagens que tem até, não vou dizer assim os requisitos, mas são alguns pontos que a palavra de Deus aponta de como é que acontecia essa manifestação, né? Principalmente porque tinha que ter um judeu ali,
as mulheres, né, na reunião, elas tinham que estar em silêncio, respeitando o mandamento do Senhor. Tinha que ter alguém para interpretar essa língua, né, aquilo que o Espírito Santo estava ali falando através daquele irmão. Só que hoje o Espírito Santo cessou essa manifestação das línguas. Sabe por quê? Porque não há necessidade. Não há necessidade de provar para alguém que toda a doutrina que ela é de Deus. Nós temos a palavra de Deus. É a palavra dele e não há necessidade de mais nenhuma prova. Então, era só naquele momento ali que existiam as línguas. Hoje em dia, como o irmão Fernando disse, acontece, né, de algumas pessoas estarem fingindo. Eu não vou dizer para vocês que o Espírito Santo não pode mais manifestar, né, o dom de línguas para alguém. Não é isso. É que, segundo o que a gente vê na palavra de Deus, esse dom ele cessou. Lembra que quando a gente estava conversando sobre dons e manifestações, a gente viu que, por exemplo, o dom de apóstolo, ele não existe mais, né? Não, e o dom de profeta também, ele não é mais manifesto. Por quê? Porque no início ali da igreja foi lançado o fundamento. E hoje nós já temos toda a doutrina completa, né? Que nos explica, que nos ensina sobre o Senhor Jesus. Então, tudo aquilo que o Senhor achou que era necessário fazer naquela época, ele fez. E o que ele acha que hoje não é mais necessário, que não precisa, porque ele já deu tudo perfeitinho e completo para a gente, então ele cessou. Então, não sei se eu consegui ajudar aí na resposta, na pergunta que o irmão fez, mas é basicamente o que eu consigo entender. O Elton, se puder dar uma ajudinha aí também. É isso aí. Quando a gente vê lá em Coríntios falar de línguas estranhas, vocês vão ler assim, quando vocês estiverem lendo e se deparar com essa passagem. Línguas estranhas, não sei se há versões na Bíblia que fala estrangeiras, são idiomas, como a gente está falando, ele que falou chinês, inglês, português, essas línguas estrangeiras são idiomas, né? Então, infelizmente, os cristãos, vamos falar assim hoje, né, pegaram a palavra de Deus e, quando sai do que está escrito, pensam com a mente natural, sem direção do Espírito, sem revelação do Espírito, faz bagunça, né, faz confusão. E aí começa a criar coisas que tá além da palavra, coisas que não estão na palavra. E começa a inventar um falatório lá e dizem que é língua dos anjos, é manifestação do Espírito. Mas, infelizmente, pela palavra, julgando pela palavra de Deus, a gente sabe que não, como é que fala? Não procede. Pela palavra de Deus não procede. As línguas estranhas que a gente ouve muito aí na cristandade, e eles falam que é língua de anjos, ou língua disso ou daquilo, são idiomas estrangeiros, né? São, por exemplo, para nós hoje, um irmão dos Estados Unidos vem participar de uma reunião da Assembleia em Salvador. Ele fala inglês, só que em Salvador a gente fala português. Então, se ele quiser trazer algum versículo, alguma oração, alguma coisa para edificar os irmãos na Assembleia em Salvador, ele sendo americano, necessariamente precisa ter alguém na Assembleia em Salvador que conheça o inglês para traduzir para os outros irmãos e os outros irmãos ouvirem o que ele tem para dizer, para que os outros irmãos sejam edificados com aquilo que ele tem a dizer. Se não existir nenhum irmão na Assembleia em Salvador que entenda o inglês, que conheça o inglês, esse irmão americano, se tiver na Assembleia em Salvador, não deve trazer nada, porque se ele falar inglês, ninguém vai entender e ninguém vai ser edificado, ou seja, ele vai ficar jogando conversa fora ali e não vai servir para nada. Então, os línguas estranhas, quando vocês ouvirem ou lerem na Bíblia, são idiomas estrangeiros, de outros países. Obrigado, irmãos. Ficou bem claro. É isso, crianças. Então,
a nossa próxima reunião de estudo, a gente vai continuar, né, os nossos assuntos ali do Antigo Testamento, e a próxima reunião, se o senhor permitir, vai ser a reunião de hinos e versículos. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês gostaram desse formato da reunião com imagens? Sim. Sim, eu gostei. Eu tenho uma pergunta, Eric. Pode falar. Vou pedir João Miguel. João Miguel, nessa imagem, aí tem um rapazinho de camisa azul com a mão levantada. Você tá vendo? Estou vendo. Em cima tem um nome. Você tá vendo? Sim. Ele começa com A, esse nome? Fala aí para parece? nós o que tá escrito aí. Isso mesmo. Lê aí para nós, João Miguel, por favor. Eu não sei qual é que nome é esse. Ah, João Miguel, se Dal tivesse aqui, Dal lia. Dal entende e fala árabe, aí quem já viu Dal falando árabe, aí sabe que Dal entende tudo isso aí, ó. Há alguma coisa aí, né, João? Há alguma coisa aí. Não existe língua que ninguém vai entender e só uma pessoa vai falar. Essa língua pode ser falada também. Ludmila disse que é aleluia. Vamos lá. Ali é grego, né? Eu não sei, pode ser. Alguma coisa aí que a gente não entende, né, João? Mas tem um significado. Toda língua, lá em 1 Coríntios, Paulo fala que não há língua que não tenha significação. Toda língua tem significação. Ou seja, toda língua que existe no mundo, alguém entende o que está falando. Não existe, se não entender, é porque é invenção de homem, não existe. Mas todas as Olha, línguas que há no mundo têm significação. e de certa forma, a gente tem que agradecer, assim, as coisas que Deus permitiu por causa do Império Grego, né? Depois da romanização, que os caracteres que a gente fala em inglês, português, todas essas línguas de origem latina, a gente usa o mesmo alfabeto. Porque se cada idioma, o inglês, o francês, o alemão, usasse outros tipos de letra, a confusão seria ainda maior. Seria muito mais difícil para a gente ter acesso até material dos irmãos. Porque aí precisaria de pessoas que, além de saber ler e ouvir, não, além de saber falar e ouvir, teriam que aprender a ler. Porque alguém pode até aprender a falar chinês sem precisar, de certa forma, ler. Agora, os dois seriam uma mão de obra muito específica, o que dificultaria muito até para os irmãos, não é, terem acesso a materiais do Darby, etc. Com certeza, igual você falou. O Senhor permitiu essas coisas aí e ele já sabia o que era preciso. O Senhor está no controle de todas as coisas, né? Amém. Então, na próxima reunião, hinos e versículos, e vou contar para vocês já a surpresa. A próxima reunião eu vou trazer imagens e vocês vão ter que descobrir o que hino é baseado na imagem. O que vocês acham? Oi, repete, por favor. Vou trazer uma figura na próxima reunião, certo? E aí vocês vão ter que adivinhar que hino tem a ver com aquela figura. Ok. E já vão Bacana. preparando. Pois é, e vão preparando também que eu vou trazer imagens e aí vocês vão ter que descobrir qual é o versículo que tem a ver com aquela imagem. João Miguel adora que as coisas sejam difíceis, então agora eu vou pegar pesado com vocês. Ai, ai. Então, eu vou tirar a gravação aqui. Vou pedir para o irmão Fernando dar graças para a gente finalizar, tá bom?